de hoje, gente, vai ser um vlogzinho de passeio. Estamos indo agora em Varginha, no zoológico, né? E eu vou levar vocês comigo no passeio de hoje. Quem está nesse passeio com a gente hoje é a Alicia. Dá oi, Alicia. Oi, tamo com medo. O Davi. Dá oi, Davi. Oi, tamo com medo. E o Lucas, gente. O Lucas tá dirigindo aqui. E aí agora a gente tá indo lá pra Varginha. E eu vou vlogar um pouquinho do nosso dia de hoje. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Vai deixando muito like aqui no nosso canal e se inscrevendo se você não for inscrito. Vem com a gente. Chegamos, galerinha, aqui no zoológico de Varginha e eu vou tentar gravar o máximo possível pra vocês todos os animais que tem aqui no zoológico, tá? Eu paguei na entrada R$8 adulto e R$4 crianças. Não achei um preço caro, achei um preço super razoável pra quem quer vir passear no final de semana com a família, se divertir, né? Trazer as crianças pra ver os animais. Achei um preço muito bom. Eu vou tentar gravar o máximo pra vocês aqui do zoológico, é minha primeira vez também, né? Então, o que eu puder gravar, eu vou gravar. Espero muito que gostem do vídeo de hoje. Eu vou deixar uma musiquinha de fundo aqui no vídeo pra vocês curtirem com a gente o nosso passeio. Espero muito que fiquem até o final, tá bom? Então, se você gostou do nosso vídeo, não esqueça do like também pra ajudar o YouTube a divulgar nosso canal aqui na plataforma. E é isso, bora acompanhar o nosso passeio.